Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a disputa entre a esquerda e a direita em 2026. Né? A Eliane Cantanhede tem uma coluna aqui muito interessante. Interessante porque ela coloca Bolsonaro como alternativa para 2026. Ela fala assim, que Bolsonaro é réu, inelegível e doente, Lula beira os 80 anos, cansado e impopular, 2026 é uma grande incógnita. Mas ao longo da matéria ela fala que não, Bolsonaro, né, pode ser candidato, pode ganhar em 2026, tudo pode acontecer. O que eu acho bastante curioso, né, é uma admissão desse pessoal de que a situação está mais frágil do que eles imaginam, do que muitos esquerdistas imaginam, né? Muitos esquerdistas acham que não, o Bolsonaro não tem nenhuma chance de concorrer em 2026, está inelegível, o Alexandre de Moraes vai prender ele até lá e não sei o que lá. E eu não discordo de nenhuma dessas duas coisas, ou seja, eu acho que Alexandre de Moraes vai fazer muita força para tentar prender o cara, mas a verdade é que ele já começa a perceber que não tem jeito, a esquerda vai perder em 2026 de qualquer forma, seja com Bolsonaro, seja com alguém indicado para ele. Vamos entender isso aqui porque eu quero mostrar para vocês algumas reportagens que saíram aqui da esquerda, em que a esquerda usa muito aquilo que é comum, né? A esquerda acusa os outros daquilo que ela faz. Então é muito interessante a gente notar esse padrão aqui. Ó. Essa notícia foi sugerida por Alexa Otocar, Hoje o Dia Tá Lindo, Jeep Carro de Esquerdista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Bolsonaro é réu, inelegível e doente. Lula beira os 80, ou seja, temos o sonho do PSDB, uma eleição em que não tem os extremos, né? Tiramos os extremos da parada. Só que não é bem assim. Primeiro porque não tiramos, né? O Lula certamente será candidato da esquerda ano que vem, e por mais que eu ache que ele vai estar com uma reprovação enorme, que a chance dele ganhar seja pequena, é bom lembrar que a esquerda com a máquina pública na mão não é brincadeira. A esquerda vai fazer de tudo para ganhar a eleição ano que vem. E isso vai ser uma coisa assim que é fora de todos os limites, né? Porque eles sabem que se eles perderem a próxima eleição, eles estão ferrados, eles perdem o STF. A gente vai botar um presidente que vai nomear 3 ministros do STF e ainda temos a possibilidade de botar um Senado também que faça impeachment de mais um ministro. Com isso, a gente faz 6-5 no STF e aí, meu amigo, toda essa arma que a esquerda tem hoje na mão do STF, de mandar e fazer as coisas e não tá nem aí para nada, porque sou eu que mando mesmo, então foda-se. Essa arma vira pro lado da direita. A esquerda vai ter muita dificuldade com isso. Eles vão fazer o diabo, né? Aqui, ó. Bolsonaro, com 70 anos, tem sofrido efeitos colaterais bastante graves da facada que quase o matou em 2018, né? Ele venceu, e não se pode dizer que tem exatamente uma saúde de ferro, não, ele tem uma saúde de ferro. O fato dele ter sobrevivido esse tempo todo e tá hoje, né, passar por uma cirurgia de 12 horas, já tá andando, é porque ele tem uma saúde de ferro mesmo, né? Mas o pior é que ele, além de inelegível, enfrenta um julgamento difícil e carregado de provas como chefe de organização criminosa segundo a PGR. Esse pessoal é muito engraçado, né? Eles tentam colocar essa acusação contra o Bolsonaro nos mesmos termos da acusação da Lava Jato contra o Lula, como se fosse a mesma coisa, né? Eles fizeram as acusações todas tentando usar tudo que a esquerda falava que a Lava Jato fazia nos inquéritos, não, porque eles prendem as pessoas e só soltam quando assina a delação premiada. A Lava Jato nunca fez isso, nunca, não teve um único caso de pessoa que ficou presa, assinou a delação premiada e foi solta, né? Teve delação premiada, evidentemente, de um monte de gente, teve um monte de gente presa também, mas não foi como a esquerda diz que é, de prender para manter. O Alexandre de Moraes fez exatamente isso. Ele fez literalmente o que a esquerda dizia que acontecia na Lava Jato, ele fez nesse inquérito do golpe lá com o Mauro Cid, né? Manteve o cara preso até ele assinar a delação premiada. Enfim, eles tentam fazer essa equivalência para dizer que é a mesma coisa. Não é. A Lava Jato é um processo real, um processo justo, dentro do devido processo legal. O Lula é culpado, ele é um pinguço corrupto, sim. Tem evidências sobrando no inquérito da Lava Jato. O Bolsonaro inventaram um golpe contra ele, que ninguém viu esse golpe, um absurdo completo, né? Lula, cheio de problemas de saúde, terá 80 anos na posse do futuro presidente e 84 no fim do mandato. Além disso, Lula enfrenta a popularidade preocupante, né? Congresso hostil, oposição muito articulada e uma montanha de críticas, inclusive da mídia e de aliados. A diferença dos dois é o mesmo problema para cobrir o próprio vácuo, se o vácuo houver. Ou seja, quem que vai entrar nesse caminho aí? Quem é a pessoa que pode entrar nesse centro aí, né? O pessoal está querendo entrar aí, a terceira via. Cadê a terceira via? Não tem terceira via, não tem, só tem voto em Bolsonaro e em Lula, né? Aqui, ó. Enquanto o Bolsonaro está rouco de dizer e tentar convencer que será candidato,
mas sofre uma competição cada vez menos disfarçada dentro do próprio ambiente bolsonarista. Olha que história, esse pessoal tenta jogar o Tarcísio contra o Bolsonaro. Eu já expliquei, não, o Tarcísio, ele sabe, o Tarcísio prefere até se reeleger para o governo de São Paulo. Pode ser que ele seja forçado a ser candidato a presidente, mas se ele for, vai ser por pedido do Bolsonaro. É a única alternativa que a gente tem aqui, né? E esse pessoal tenta jogar um contra o outro, né? O problema do Lula é o inverso, é a falta de um sucessor. Nisso aqui eu concordo. O Lula não tem ninguém para suceder, né? Já cobraram um ícone da esquerda e um ícone indígena latino-americanos, o Pepe Mujica, o Cacique Raoni. É como a esquerda nacional só tivesse uma alternativa, ou Lula ou Lula. Pois é. E por que isso? Porque é a figura do Lula. O Lula é um ditador, o Lula não gosta de questionamento. Qualquer pessoa que começa a crescer dentro do PT, o Lula torpedeia. Isso sempre foi assim. Por que o Lula escolheu a Dilma como sucessora dele? Porque a Dilma não apresentava risco, a Dilma era uma merda, ela nunca ia fazer sombra no Lula, ele sabia disso. Esse tipo de gente, é lógico que não vai deixar nascer ninguém, não vai deixar crescer ninguém. É muito diferente de Bolsonaro, né? E mais uma vez, isso aqui mostra como esse pessoal tenta equivaler as duas coisas, mas não consegue, são muito diferentes, é muito diferente as duas coisas, né? Enfim, aí ele coloca aqui que Bolsonaro é vítima do seu problema, dizendo que é candidato, mas tem um monte de candidatos em volta dele. Isso não é o problema, cara. Bolsonaro vai decidir quem, de todos esses candidatos que tem lá, quem é que vai ser o candidato dele. E esse candidato dele vai ganhar a eleição, né? É o certo. Agora, repara como é que esse pessoal começa umas colunas assim, tentando colocar as coisas que a esquerda faz na direita, né? Então, olha só, o direito é estupidez. Como a extrema-direita ganha espaço sem fazer força. Aí ele diz aqui, ó, que no meio de uma guerra comercial com o mundo todo, assina um decreto para aumentar fluxo de água nos chuveiros americanos. Está falando do Trump, né? O Trump fez isso mesmo. Tinha uma lei em Nova York que proibia a pressão de água grande no chuveiro para economizar água, né? Aí ele acabou com essa lei, né? Mas enfim, uma besteira isso. O que todos esses personagens têm em comum, a simplicidade, uma velha fórmula fascista de chegar ao coração de pessoas comuns. Caramba, bicho, é exatamente o contrário. É a esquerda que sempre se apoiou em chavões fáceis, em frases de efeito fáceis, para conseguir conquistar o coração das pessoas, né? Aquela ideia de tirar dos ricos e dar para os pobres, e não sei, aquela coisas que parecem muito boas no final das contas, mas se você para pensar, não sobrevive a uma análise, né? É a esquerda que faz isso. Eles estão dizendo que a direita faz isso? Não, a direita é o contrário. Aqui, ó. Uma fórmula, velha fórmula para chegar em trabalhadores que, por serem cotidianamente explorados, não tem tempo para discursos complexos e elaborados. Caraca, é o que a esquerda faz, é isso, não a direita. Enfim, um meme, um vídeo de 30 segundos no Stories vale muito mais do que quando tratado sobre ética, aleatoriedade ou política. Olha só, qual que é o problema que eles têm na verdade? É que a solução deles, que eram as mesmas frases fáceis, antes tinha a força dos meios de comunicação, da Rede Globo e coisa e tal. Então eles conseguiam chegar nesse pessoal com muita facilidade. Agora eles ficam reclamando disso, dizendo que não que é a direita que está fazendo isso. Não, a internet que está permitindo isso. Vocês sempre usaram isso. É que antes vocês tinham o caminho para jogar essas ideias fáceis nas pessoas, enquanto a direita não tinha caminho nenhum, não tinha um meio para chegar lá. Agora, a internet permite que todo mundo coloque tudo, vocês colocam as frases fáceis também, só que não tem apelo. Por quê? Porque não tem lógica, né? Enfim, o que ele coloca aqui é que a direita celebra a ignorância como uma estratégia eficaz. Caramba, é isso que o Lula faz. Olha como é que o Lula tem mais voto exatamente na camada mais baixa da população, que é justamente o pessoal que não tem educação, que não tem estrutura nenhuma. O Bolsonaro pega o pessoal do meio, que é o pessoal que tem alguma educação, que para pensar nas coisas, que tem alguma capacidade de entendimento nisso daí. É verdade, a esquerda tem também a alta classe lá, a extrema, a aristocracia socialista. É uma quantidade pequena de pessoas, mas são significativas nesse caso, né? Enfim, essa é a reportagem que o cara faz aqui. Mais uma vez, jogando para a direita coisas que a esquerda faz. Agora, olha isso aqui, ó. A direita decidiu que não perderá mais nenhuma eleição, disse Walter Pomar, que é um especialista aqui, não sei o que é lá, da esquerda e coisa e tal. Olha só, em seu entrevista ao programa Contramola, o historiador e dirigente do PT, esquerdista profissional, fez uma análise contundente das eleições no Equador. Falou que no Equador eles usaram de tudo para a direita ganhar e coisa e tal. Ô, meu amigo Pomar, o que o Lula fez aqui em 2022? O Lula usou de tudo, usou o STF, meu amigo. Botou o Alexandre de Moraes lá com o dedão na balança lá para ganhar a eleição em 2022. Fizeram de tudo para ganhar. A esquerda sim está fazendo isso. E de novo, vai fazer em 2026 de novo, porque vão estar desesperados, né? Aqui, ó. Ele reclamando lá do caso do Noboa, que ganhou lá, ganhou tranquilo, ganhou com muita folga, 12% de diferença dos votos.
Nem adianta. Reclama que o pessoal reconheceu a vitória rapidamente. Por quê? Porque tinham os boletins de urnas todos lá, tinham toda a informação, e a diferença de votos foi enorme. Você pode dizer, mas teve não sei o que lá, que a aldeia indígena tal, que ele fala aqui, que tinha apoio dos indígenas que não puderam votar e não sei o que lá. Se esses indígenas tivessem todos votados na esquerda, não faria diferença, porque a diferença foi tão grande que não mudaria nada, né? Enfim, o cara tá chorando aqui, esse tipo de coisa, mas de novo, lembra, a esquerda quando fala essas barberagens, a direita fazendo, é a esquerda que faz essas barberagens, né? Eles falam aquilo que eles fazem, eles acusam os outros daquilo que eles fazem, né? A direita latino-americana e caribenha tomou uma decisão, não vai mais perder eleição nenhuma, custe o que custar, com ato ou sem ata, com mídia ou sem mídia, com golpe ou com fraude, não importa. Isso é novo na intensidade, mais velho na prática. Sempre que a esquerda ameaça vencer, eles agem para impedir. Caraca, a esquerda está na liderança na América Latina há 20 anos, há 30 anos que eles estão na liderança na América Latina. Como assim que a direita impede a esquerda de ganhar? Repara o que ele está falando aqui. O que ele está falando aqui, a esquerda vai fazer de tudo para ganhar a eleição em 2026, tá? Esse que é o recado que ele está dando aqui. Ele fala dessa forma para dizer para o pessoal da esquerda, pode fazer de tudo, porque a direita vai fazer de tudo, então nós temos que fazer de tudo também. Mas eles estão perdidos. Por quê? Porque o Lula foi desmascarado e não tem ninguém para substituir o Lula, né? Esse é o problema deles. Um deputado aqui do PL, José Medeiros, fala aqui uma coisa que eu concordo plenamente com ele, que em 2026 Bolsonaro vai ganhar a eleição de uma forma ou de outra. Estando ele disputando a eleição ou ele apoiando alguém. Qualquer uma das duas coisas ele vai ganhar com muita folga, porque o problema é que o governo do PT é muito ruim. O governo do PT falhou em tudo que ele pretendia fazer, né? E a expectativa é que ainda vai piorar muito antes das eleições de 2026. Esse é que é o problema. Se a gente estivesse no nível de impopularidade do Lula agora, já seria arriscado para o Lula tentar uma reeleição ano que vem, mas a coisa ainda vai piorar até lá, né? Aqui, ó. Segundo Medeiros, nem mesmo as recentes medidas de apelo popular, como crédito consignado e não sei o que lá, são suficientes para reverter a queda na aprovação do governo Lula. Não vejo como o PT renovar esse mandato. As pessoas já entenderam que quem move a economia são elas mesmas, não um governo gastador. Caramba, o cara está assistindo a cápsula, hein? Está assistindo a cápsula, hein? Sobre uma possível ausência de Bolsonaro na próxima disputa, por questões de saúde ou inelegibilidade, entende que a direita vai ganhar, seja com Bolsonaro, com Tarcísio, com Eduardo Bolsonaro, com Caiado, não tenho dúvidas disso, ele declarou. E eu tenho essa visão também, tá? Mas fiquem atentos. A esquerda vai fazer de tudo. O que a gente tem que se preparar é exatamente para fazer a inspeção, a fiscalização das sessões eleitorais, evitar compra de votos, isso é que é importante, é isso que o PL tem que se preparar com antecedência na eleição do ano que vem para fazer esse tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.